Graças a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Hoje nós encerramos então a carta, ou melhor, as cartas, às 7 igrejas da Ásia. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, a gente vai estar entrando aí no capítulo 4, falando a respeito da revelação que ele recebe do trono de Deus, a visão do trono e da majestade divina. Capítulo 3, versículo 4 do livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e sou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode se sentar, irmãos, na presença de Deus, fique à vontade, na casa do Pai. Nessa noite, então, a gente chegou ao final da palavra dirigida às 7 igrejas da Ásia, e hoje, então, vamos falar a respeito da igreja de Laodiceia. Era uma cidade muito importante, uma das principais cidades ali da Ásia Menor naquele período, uma cidade, segundo os dados históricos, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Era conhecida inclusive pelo sistema bancário que operava naquela cidade. Era uma cidade de comércio muito forte, para aqueles tempos ali, na verdade. Era uma cidade onde não somente o sistema bancário, não somente o comércio, mas era conhecido pela indústria de lã. Eles produziam uma lã negra que era muito rara e de um valor altíssimo, era produzido nessa cidade de Laodiceia. Era conhecido também pelas fábricas, que faziam tecido ali, e era conhecido em toda aquela região, daquela região da Ásia, que era conhecida na verdade pelo seu grande comércio. Além disso, a cidade também era conhecida por produzir um colírio, um colírio especial, onde as pessoas vinham de longe para buscar aquele colírio, para trazer cura para os seus olhos ou para alguns tipos de enfermidade que estavam nos olhos. Então, olhando assim, como se fosse nos nossos dias, era uma cidade completa, era uma cidade onde todo mundo queria viver, era como se fosse uma grande metrópole. Não faltava emprego, não faltava comércio, não faltava médicos, na verdade, pela sua indústria farmacêutica. Havia várias possibilidades de alguém se estabelecer naquela cidade e prosperar. E nós, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que inclusive a própria igreja, os membros que frequentavam a igreja de Laodiceia, eram pessoas que tinham posses, eram pessoas ricas, eram pessoas abastadas. Talvez nem todos, mas a grande maioria dos que estavam ali eram dessa forma. Agora veja, começando no versículo 14, Jesus faz essa declaração: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o próprio Jesus falando diretamente ao anjo da igreja de Laodiceia, como a gente viu nas outras 6 igrejas. É interessante que Paulo, ele fala a respeito de Laodiceia. Se você quiser abrir a sua Bíblia, e deixa marcado Apocalipse, abra sua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 2, e no versículo 1.
Paulo fala a respeito dessa igreja na sua carta aos Colossenses. Ele manda, inclusive, uma saudação para os irmãos de Laodiceia. Então era uma igreja que já existia. E pelo que nós vamos ver aqui, é citado até o pastor que pastoreava a igreja na época de Paulo. Mas é interessante dizer que também essa carta para Laodiceia foi escrita aproximadamente entre 30 e 32 anos depois que Paulo havia escrito a carta aos Colossenses. Capítulo 2, verso 1, diz assim o apóstolo Paulo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, provavelmente um dos discípulos de Paulo, uma das pessoas que conheceu o Evangelho através de Paulo, ou através de um dos outros apóstolos, foi enviado para Laodiceia para pregar o Evangelho em Laodiceia e para estabelecer a igreja de Deus em Laodiceia, que ficava muito próximo de Colossos, coisa de aproximadamente alguns dados aí que nós encontramos, ficava em torno de 8 quilômetros de distância de Colossos, na verdade, proximamente outra cidade chamada Hierápolis. No capítulo 4, observe comigo aí no capítulo 4 agora de Colossenses, e no versículo de número 13, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo novamente falando a respeito de Laodiceia: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. E aqui ele vai citar, na verdade ele cita Epáfras, que era possivelmente o pastor. No versículo 12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, a gente já encontrou algo a respeito dessa igreja, falando lá nos escritos do apóstolo Paulo. Agora o próprio Jesus se dirige à igreja que havia sido fundada, dizendo assim no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ao contrário da igreja de Filadélfia, que Jesus não levantou nenhuma questão, não pontuou nenhuma questão negativa, não apontou nenhum defeito dessa igreja, a igreja de Laodiceia, infelizmente, nós não vamos encontrar Jesus citando nenhuma qualidade. Já pensou? Uma igreja, e eu acredito que era uma igreja grande, que era uma igreja forte, mas ele não cita nenhuma qualidade naquela igreja. Ele não viu nada de bom naquela igreja. Ele não citou nenhum, não citou nenhum tipo de elogio. Pelo contrário, ele traz uma palavra chamando a atenção por aquilo que eles estavam vivendo, ou seja, uma vida morna, uma vida longe da vontade e do querer de Deus. Então veja o que ele fala no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Veja, Jesus não iria condená-los se eles tivessem esfriado na fé, como a gente viu, na igreja qual ele fala que vocês perderam o primeiro amor, vocês esfriaram. Ele não condena por uma igreja ser ativa, como a da igreja de Sardes, até ter nome de viva, e ele fala tem nome de que vive, mas está morta. Ele não condenou totalmente aquela igreja. Mas a palavra de Deus diz aqui, que ele diz: antes, tomara que foras frio ou quente. O que ele condena? A indecisão que eles tinham de ou servir a Deus ou servir o mundo. Eles não haviam tomado uma decisão. Como a gente costuma falar aqui, eles estavam vivendo em cima do muro. É por isso que eu digo, irmão, aquele que está em cima do muro já está nas mãos do inimigo. Se eu sou morno, eu não sou nem quente nem frio. Eu não estou nem com Deus e nem estou no mundo. Você está entendendo? Eu não estou nem completamente fazendo a vontade de Deus. Eu estou indo na igreja, estou frequentando, estou ouvindo a palavra. Mas eu ainda não me desliguei das coisas do mundo. Eu não me desliguei das coisas ainda que atrai a minha carne, que atrai a minha vontade. Então eu estou vivendo um estado de mornidão espiritual.
E essa mornidão espiritual que Jesus condena na igreja de Laodiceia. Era uma igreja, naquilo que nós podemos entender, veja que Jesus não aponta pecados de prostituição, ele não aponta pecados de idolatria, ele não fala de nenhuma seita que estava inserida dentro da igreja, ele não fala nada disso, mas ele condena a indiferença espiritual que Laodiceia estava vivendo. Isso chama a nossa atenção para os nossos dias, e que eu preciso tomar uma posição como servo, como serva de Deus, e servir a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Decidir fazer verdadeiramente a vontade de Deus, para quê? Para que eu não seja condenado. Como eu falei, essas 7 igrejas já pereceram, não existem mais. Mas esse escrito ficou para quê? Para um alerta. E alguns comentaristas do Apocalipse falam que a igreja de Laodiceia é a igreja que nós vivemos na atualidade. Não estou falando todos da igreja, mas o momento que vivemos como igreja, a grande maioria, até assume o compromisso com Cristo, desce as águas do batismo, começa a caminhar, porém não toma verdadeiramente uma decisão por Cristo. Eles estão ora com Deus, ora no mundo, ora que ele está na igreja, ora que ele está fazendo a vontade de Satanás, se opondo à vontade de Deus. Ou seja, um estado de mornidão espiritual. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele condena. Agora observe só, é forte essa palavra, porque ele diz no versículo 16 assim, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Já pensou? Eu não aceito, ou seja, uma coisa que te causa náusea, uma coisa que te causa enjoo, né? A ponto de você querer vomitar. Então Jesus, ele sentiu nojo quando ele olhou para aquela igreja. Alguém já tomou água morna aí? Não, é bom. Acho que ninguém gosta de tomar água morna, né? Provoca náusea, ele disse, eu vou vomitar você da minha boca, porque eu não aguento mais a tua indiferença, a tua atitude para comigo. Era o que ele estava falando para a igreja de Laodiceia. Veja que a gente pontuou alguns dados das outras igrejas aqui. A igreja de a cidade em si de Laodiceia tinha um grande problema de abastecimento de água. Então o que eles fizeram? Segundo os dados arqueológicos e históricos, eles fizeram como se fosse um canal de água que vinha da cidade de Hierápolis. Só que as águas da cidade de Hierápolis, da onde eles conseguiram fazer a captação de água, um aqueduto, na verdade, né? Aqueduto, era uma água que, como se fosse aqui as nossas termas aqui em Piratuba, a água saía quente da terra naquela fonte. Então ela passava por aquela canalização, e quando ela chegava ali em Laodiceia, não chegava fresca, ela chegava, inclusive alguns historiadores dizem que além de ela ser morna, ela chegava morna por aquele canal, ela também era meia salobra. Então pensa você tomar uma água dessa, tá? Então por isso Jesus fala, assim como a água que vocês estão bebendo, a água que chega até vocês são mornos. Vocês não tomam uma decisão, vocês estão aliançados com o mundo. Então era uma igreja rica, era uma igreja de posse. Talvez quem passava na frente daquele templo chamava a atenção pelas posses. E é uma cidade, amados, que ela sofreu um terremoto e ela foi totalmente reconstruída com o poder aquisitivo da própria população dali, porque eles eram muito ricos. Roma quis ajudar, não precisamos de ajuda de Roma, não, nós vamos construir a nossa cidade. Era grande o poder aquisitivo que tinha ali, daquelas pessoas, mas infelizmente eles pereceram. Então agora veja a citação do versículo 17. Primeiro ele fala, você é morno. Agora ele diz assim, como dizes, ele está falando da visão que a igreja tinha de si mesmo, tá? E do seu pastor. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, nós temos status, nós temos dinheiro, nós temos posse, nós temos poder, porque querendo ou não, o dinheiro ele traz um certo poder, traz ou não traz, né? Ele pode impor algumas coisas, só que diante de Deus não tem isso, não adianta isso.
Na verdade, a palavra de Deus diz, o próprio Cristo fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Não é que você não pode ter posses, mas essas posses não podem tomar o espaço, o lugar de Deus nas nossas vidas na realidade. Amém? O que temos por misericórdia, por aquilo que alcançamos, segundo a vontade de Deus, deve ser para a glória do nome dele. Amém? Então eles se vangloriavam pela sua riqueza, diziam: rico sou e estou enriquecido de tudo, e de nada tenho falta. Agora olha a palavra, irmãos: e não sabes que és um desgraçado, ou seja, você está fora da graça de Deus. O dinheiro não iria salvar eles, não poderia comprar a salvação deles, não poderia adquirir um lugar no céu, impossível, não tinha condições. Ele fala: você é um desgraçado. Ele fala: e miserável, ou seja, não adianta nada essa riqueza que você acumulou aí, porque não vai adiantar para salvar você. E ele fala mais: e pobre, e cego, e nu. Amém? Então ele ataca a riqueza daquela igreja, né? Porque colocaram o poder, o status, a riqueza acima do próprio Deus e da sua vontade. E ele fala aqui, ó: você é um cego. Ou seja, o colírio que tem aí, que vocês produzem aí, que é conhecido, vamos dizer, se fosse hoje mundialmente, não consegue curar a cegueira espiritual de vocês. E ele vai falar: e você está nu. A lã que era tão conhecida, que era tão procurada, que era caro para você adquirir aquela lã negra, e os tecidos que eram fabricados ali em Laodiceia, não conseguiam cobrir a sua nudez espiritual. Para Deus eles eram pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Mas olha o que ele fala então, a recomendação de Jesus, versículo 18. Por isso, irmãos, a gente sempre tem que olhar para a palavra e procurar compreender a misericórdia de Deus. Ainda que essa igreja não teve nenhum elogio da parte de Jesus, ainda que ele não apontou nenhuma qualidade, mas por misericórdia, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, por misericórdia ele dá um conselho. Ele fala assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, acumule tesouros espirituais, para que tenha riquezas, porque a tua riqueza material não está valendo de nada para mim. E ele diz mais: e vestes brancas. Está falando do que? Da justiça de Deus sobre nós. Nós somos justificados. A palavra de Deus fala: ainda que os seus pecados, forem como o carmesim, eles podem se tornar brancos como a branca lã, por causa da purificação que nós recebemos. Então ele fala: aconselho que você compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, ou seja, vestes de justiça sobre a sua vida espiritual, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Agora veja só: e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Não estava falando de colírio material, mas espiritual, ou seja, que vocês recebam visão espiritual de Deus. Amém? Ele dá um conselho, ou seja, não estava tudo perdido, porém eles precisavam fazer o quê? Se arrepender. E aí a palavra fala no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele deu oportunidade ou não? Deu. Então Deus, ele nunca vai chegar para um dos seus filhos e vai dizer assim, ó, simplesmente: você está cortado diante da minha presença. Ele vai alertar, ele vai falar, ele vai aconselhar, ele vai dar oportunidade para se arrepender. E às vezes a gente acha até que Deus dá muita oportunidade, né? Mas se fosse nós, não é verdade? E ele dá mais uma oportunidade: se arrependa, muda a tua vida, eu aconselho que tu mude de vida. É o que ele estava falando para a Laodiceia. E ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, o castigo viria por causa da sua desobediência, por viver em estado de mornidão espiritual, por não decidir viver uma vida avivada, fervorosa para Cristo. E ele nos aconselha então, na verdade,
nos voltarmos para Ele. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Agora um ponto crítico dessa igreja, olha no versículo 20 comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se Jesus estava batendo na porta da igreja, onde é que ele estava? Por lado de fora da igreja. Já pensou, irmãos? Uma igreja sem a presença de Deus, uma igreja sem a presença do Espírito Santo de Deus, uma igreja sem a presença de Jesus, pois era o que Laodiceia vivia. Talvez aparentemente tudo muito bonito, tudo muito ornamentado, né? tudo muito rico dentro daquela igreja, e as pessoas bem vestidas que entravam naquela igreja, porém Jesus já não estava mais lá. Jesus já estava para o lado de fora. O Orlando Boyer, ele faz um autor, um grande comentarista da Bíblia, já de longa data, e ele faz uma ilustração. Ele lembra de um quadro que um pintor desenhou, Jesus batendo do lado de fora de uma porta, né? Representando aqui a igreja de Laodiceia. Jesus estava batendo do lado de fora da porta, mas ele foi criticado porque aquela porta não tinha um trinco, ela não tinha uma fechadura que aparecia para o lado de fora. Disseram que ele esqueceu aquela fechadura. Ele disse: não esqueci, né? Porque a fechadura, quem tem que abrir é quem está dentro, não quem está fora. E foi intencional, deixei assim, porque é aquele que está dentro que precisa abrir a porta para que Jesus entre na verdade, né? O coração, ou seja, o coração que precisa abrir, quem tem que abrir somos nós. Quem tem que abrir o espaço para Deus na nossa vida somos nós. Ele espera uma atitude do homem, da mulher, ele espera uma atitude da nossa parte. Então veja só, eis que estou à porta e bato. Jesus já não operava mais, Jesus já não habitava mais naquela igreja. Podemos dizer que já estavam vivendo uma apostasia total, um estado de mornidão, ou seja, permitindo que as coisas do mundo fossem entrando na igreja, permitindo que os pecados, estivessem entrando na igreja. Então ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Longe de nós, amados, vivemos um estado, falando agora para nós como igreja de Cristo, cada um de nós individualmente, longe de nós viver um estado de mornidão espiritual, de indiferença, de indecisão. Ora eu não sei se eu quero estar na igreja, ora eu não sei se eu não quero, eu não sei se eu quero ler a Bíblia, eu não sei se eu quero orar, eu não sei se eu quero jejuar. Não, que a nossa vida seja quente, seja fervorosa diante de Deus, que haja uma sede dentro de nós pela presença do Senhor, por desejar mais de Deus, porque com toda certeza Ele vai permitir que eu e você possamos entrar no céu juntamente com Ele. E a palavra é muito clara, irmão, quando fala assim, ao que vencer, quer dizer então, nem todos vão vencer. Foi falado domingo aqui, muitos ficaram pelo meio do caminho, muitos não vão chegar até o final da sua carreira de fé, infelizmente, mas o Senhor, Ele sempre está nos dando uma oportunidade. Arrepende-te, muda de vida, aconselho que você compre ouro fino, que você compre vestes, que você adquira esse colírio que eu tenho para você, espiritualmente falando. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha a honra que Deus vai dar para aquele que permanecer firme até o fim. Para aquele que for vitorioso, vai assentar com Ele no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus, Ele nos dá, irmão, sempre falei isso aqui, nos dá garantia para que você vá até o final. Ele nos dá condições, Ele nos garante a sua presença, Ele nos garante a vitória, se nós permanecermos nele. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus dizendo: olha, eu vou te privar de todas as lutas. Você não vai encontrar isso, não no Evangelho de Jesus Cristo. Não vou te privar de diversidade, não vou te privar de problema, mas Ele está dizendo: se você vencer, você vai se sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, Ele nos dá condições para vencer também. Ele já nos deixou a sua palavra, Ele já nos deixou a presença do seu Espírito Santo.
Compete a nós agora fazer o quê? Avançar. Amém? Você escolhe avançar, irmão? Amém. Ou desistir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma pessoa que está vivendo um estado de mornidão espiritual, ela já não tem prazer nas coisas de Deus, ela não tem prazer na leitura da palavra, ela não tem prazer na oração, ela não tem prazer no jejum, ela não tem prazer na adoração. Tudo é muito difícil, tudo é muito pesado, tudo é muito trabalhoso. É uma pessoa que já pode estar vivendo um estado de mornidão espiritual. Está na igreja ou está em qualquer lugar, é a mesma coisa. Estar diante de Deus em oração não é valorizado. Por quê? Porque você tem que sacrificar a tua carne, a carne não quer. E aí quando você começa a orar, vem de tudo que é tipo de coisa para você parar, para você desistir. Mas se você permanecer firme, o Senhor vai te conceder a vitória. E Ele vai avivar a sua vida, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos buscar o fogo do Espírito Santo. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo mais do que nunca, porque são dias trabalhosos. E pelo que a palavra de Deus nos fala, daquilo que a gente vai entender ainda e ler aqui no Apocalipse, as coisas não vão melhorar, elas vão se tornar cada dia mais difícil. Então eu preciso contar com a presença de Deus. Amém? Amém. Muitos nessa pandemia já sucumbiram. Muitos nessa pandemia não conseguiram permanecer firmes. Muitos diante disso não conseguiram entender por que Deus permitiu isso, por que eu tenho que passar por tudo isso. Mas que esse tempo Ele possa nos fortalecer como igreja de Jesus Cristo. Amém? E nós olharmos para trás e darmos glórias a Deus pela vitória que Ele tem nos concedido. Então, para a gente fechar aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nem tudo está perdido. Ele nos dá sempre uma oportunidade. Amém? E cada dia que chegamos diante dele, que podemos ouvir a sua palavra, ele nos concede uma oportunidade de mudança. Amém? Fica de pé neste momento. Nós vamos orar a Deus agora.